Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal e hoje é a aula da costura, do corte da costura, né, dessa blusa maravilhosa, super romântica, feita toda no crepe Georgette, com esses babados de abor na manga, esse decotezinho em gota com essa amarração em rolotê, né, tem as pontinhas douradas. Então se você quer aprender a costurar é só ficar comigo nesse vídeo até o final. Eu garanto que vocês vão ver que é um passo a passo bem simples, não é uma peça difícil de costurar. Esse tecido aqui é lá da Riviera Tecidos Finos. A Riviera é uma grande parceira aqui do canal, vocês que me acompanham já sabem disso, né? Vou deixar aparecendo aqui para vocês na tela o código desse crepe, é um crepe Georgette, e vou deixar também linkadinho aqui embaixo para vocês ir direto para o site, tá? Então é só clicar ali que vocês vão direto para a página do tecido e escolher a metragem que vocês quiserem para fazer a peça que vocês quiserem, tá bom? E é claro, né, só lembrando que quem quiser fazer as compras e garantir um desconto, é só usar o cupom #Edna nas compras acima de R$50 para garantir o seu desconto e já garantir aquela economia do mês. Só para vocês terem noção do caimento, ó, ele não tem um caimento tão pesado, ele é um tecido fino e tem até uma leve transparência. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Olha só, aqui só para vocês terem uma ideia, ele é um tecido um pouco transparente, não chega a ser tão transparente, mas ele tem um pouquinho de transparência, então por isso eu peguei ele para fazer duplo ali na parte da frente. Então vou aqui começar a posicionar os moldes, ó, olha só. Então eu tô aqui com a blusa, vou começar aqui pela parte da frente, vou pôr os pezinhos e aqui eu já dou a dica para vocês, quando vocês forem cortar tecidos finos, né? Posicionem os pezinhos assim mais nas extremidades, porque daí vocês vão evitar que o tecido fique passeando. E aqui, pessoal, eu vou fazer como eu sempre gosto de fazer quando a peça é dupla. Eu vou alfinetar essa blusa aqui para que ela não saia do lugar, né? E vou usar ela como molde para eu cortar outra parte, porque a parte da frente ela vai ser dupla, como eu já expliquei para vocês. E eu gosto de fazer assim porque daí eu não corro o risco de cortar em tamanhos diferentes, porque como eu aumento a margem de costura aqui na hora do corte, existe essa possibilidade, né, de eu cortar maior ou menor do que essa. Mas se você marcou a sua margem de costura no molde, vocês podem usar o molde normalmente, tá? Não tem problema não. Aqui nessa barra eu vou subir mais ou menos uns 1,5 cm, de 1,5 cm a 2 cm, que eu vou diminuir, na verdade, né? Porque como vai ser o forro, ele vai ficar um pouquinho mais curto. Na hora de costurar, eu vou mostrar pra vocês como eu faço. E aqui, como eu não marquei o fio, ó, eu tenho que me guiar por essa linha aqui do meio e posicionando os moldes aqui das duas partes, né, paralelo um ao outro, ó. Daí eu sei que tá no fio do tecido. Eu não posso fazer isso aqui ou isso aqui, né, que daí eu acabo saindo do fio do tecido. E aqui, é claro, né, eu vou fazer as marcaçõezinhas aqui. Pronto, ó, então aqui cortei a manga, vou deixar ela unidinha aqui junto e vou cortar o babado agora. E aqui na hora de cortar, vocês podem fazer da maneira que vocês acharem que fica mais fácil. Eu corto normalmente só colocando os pezinhos aqui, mas se vocês quiserem riscar e depois alfinetar, né, também pode. Prontinho, ó, já cortei aqui o babado. Agora aqui eu vou tirar os punhos, né, que como eu expliquei pra vocês, eu vou fazer os punhos com amarração. E aí aqui eu preciso medir a largura, já incluindo a margem de costura, porque eu vou cortar ele aqui na dobra pra costurar somente nessa parte aqui na blusa. E eu sei que ele tem que ter 45 centímetros de comprimento, né, por 2,5 cm de largura pronto. Só que como eu vou cortar ele aqui na dobra, então eu vou já medir aqui, ó, aumentando a margem de costura.
aqui eu só vou fazer uma chanfradinha nessas pontas, só pra ela não ficar muito retinha. E agora aqui eu vou cortar os rolotê que vou fazer ali a amarração na frente. Eu vou fazer ele bem fininho, bem delicadinho, então eu vou cortar ele aqui com 1,5. No caso com 3, né, de largura, 1,5 dobrado. Então tá prontinho, ó, cortei aqui, né, já tô aqui com todas as duas partes da frente, a parte das costas, o babado, né, tá, os dois babados das duas mangas, as mangas. Aqui eu acabei não mostrando, mas eu só cortei um viezinho normal pra colocar aqui na parte das costas e cortei no viés mesmo, tá? Esse tecido aqui, ele tem um pouquinho de elastano, mas é bem pouquinho, então eu preferi cortar no viés para não correr o risco de ficar torcendo. Aqui tá os dois rolotês para fazer a amarraçãozinha ali na frente. E aqui tá a parte que vai ser os punhos. Então já estou aqui na máquina e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser preparar os rolotês aqui, porque eles vão ser embutidos ali na frente, né? Na parte do decote, e aí na hora que for fazer lá já tem que estar pronto aqui. E aqui eu vou fazer um rolotê bem fininho, com a costura menos de 1 centímetro. E eu gosto sempre de deixar a parte da dobra pro lado aqui da marcação, né, da máquina, porque daí eu controlo bem certinho. Porque daí, independente se aqui do lado de cá esteja meio irregular, eu consigo manter a costura reta ali, me baseando pela dobra. E para costurar tecido fino, pessoal, é agulha fina. Eu tô usando aqui a agulha número 10 e o tamanho do meu ponto tá no 2,5. Como esse tecido tem um pouquinho de elastano, ó, vocês vão perceber que ele dá uma leve esticadinha, eu vou dar uma leve esticada nele aqui pra costurar, pra não acontecer de arrebentar na hora que eu for virar o rolotê. Já costurei aqui, aqui eu vi que ele ficou um pouquinho grossinho, com excesso um pouquinho grande aqui, eu vou só dar uma refiladinha e vou virar. E pra virar eu uso grampo de cabelo. Eu tenho até esse viradorzinho aqui, mas não é sempre que eu me dou bem muito com ele. Então, acabo preferindo o grampo de cabelo. Mas aí vocês viram com o que vocês acharem melhor. Olha só, aí eu venho aqui, ó, e dou um clique. E coloco o grampo aqui. E é bem prático de virar. Pronto, agora com os dois rolotês pronto, eu já vou fazer aqui a parte da frente. Então, eu vou pegar aqui as duas partes, né? E sempre cuidando pra não trocar aqui avesso com direito. Esse é o direito, né? Então, vou abrir aqui direito com direito, ó. E vou aqui costurar os decotes. Agora eu vou costurar aqui a gota e aqui, ó, eu vou começar costurando deixando uma leve vaguinha ali, para que depois esse rolotê entre bem justinho aqui, para que eu consiga fazer um arremate nele e ele não fique sobrando nas bordinhas aqui do acabamento da blusa. E como aqui vai ser duplo, ó, uma coisa que vocês têm que se atentarem é se tá batendo tudo certinho. Tipo, aqui na cava, ó, é o meu local principal que eu tenho que tomar cuidado. Aqui na gota, ó, eu vi que um dos tecidos ficou um pouquinho maior, mas eu olhei aqui no decote, olhei no ombro, olhei na cava, tá tudo certinho, ó, e o tecido não tá repuxando, então não tem problema. E aqui vai fazendo a voltinha devagar, por ser uma região curva, né? Não tem como costurar rápido. E aqui eu vou parar antes de chegar ali no fim. Vou fazer alguns piques aqui. Pronto, agora que eu já dei os piques aqui no decote, né? Aqui na gota e aqui também no decote. Eu vou virar aqui essa parte do decote, ó, e vou fazer um rebatido pro lado que tá mais curto, né? Pro lado que eu sei que é o meu forro, olha. Vocês lembram que lá na hora do corte eu tirei aqui uns 1,5 centímetro mais ou menos no comprimento do forro. Então, eu vou rebater virado pra esse lado aqui, ó, pro lado do forro. Fazer aquela costurinha de segurança. E aí, como eu já fechei ali, eu vou com a costura até onde der. Olha só, a hora que já começar a ficar difícil aqui, ó, pra ficar abrindo, aí é só parar. Então, eu vim até mais ou menos uma altura aqui só, com rebatido, agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Pronto, ó, agora aqui eu já rebati os dois lados e eu ainda não vou virar porque eu vou colocar o rolotê, né? Aqui na gota, eu vou, como o tecido tá todo solto, eu vou rebater aqui também.
E assim como eu fiz aqui no decote, eu não vou conseguir, obviamente, chegar aqui até a pontinha. Então eu vou rebater aqui até onde eu conseguir chegar com a máquina também. Prontinho. Depois que eu rebati, agora eu vou pegar o rolotê e vou introduzir aqui para fazer o acabamento. E eu já aproveitei e peguei aqui as duas ponteirinhas, duas ponteirinhas de metal, e elas são douradas. E aí eu vou passar aqui para fazer o nozinho ali do outro lado. Eu vou até usar essa parte aqui que já tá mais desfiadinha. Vou colocar ele aqui, deixando ele o mais paralelo possível aqui com o decote e vir e fazer a finalização com a costura aqui. Pessoal, e aqui só uma dica, ó, quando vocês forem prender, né, se acaso vocês forem fazer esse modelinho, obviamente, aqui na hora de prender o rolotê, ó, aqui na pontinha, vocês já joguem essa costura aqui, ó, da parte que ficou jogada pro avesso, né, que fizemos a costurinha ali de segurança, pra lá, ó, jogue ela pro mesmo lado e já aproveita aqui, ó, e prende ela. Porque na hora que virar do avesso, esse acabamento aqui vai ficar... Aliás, a hora que virar do lado direito, né? O acabamento fica bem mais assentadinho, ó. Aqui, ó. Tá vendo como essa costurinha aqui ficou presinha lá do lado de lá, ó? Aí não fica fazendo aquele volume aqui indesejável, tá vendo? Aí aqui na hora que passar, ó, ele vai ficar bem assentadinho. Pronto, ó, já finalizei aqui, coloquei os dois rolotezinhos e dei um lacinho aqui, só mesmo... de forma bem provisória, para esse rolotê não ficar aqui incomodando, né? E aí aqui, ó, tá sem passar, totalmente sem passar, e eu já vou preparar as costas, porque daí na hora que eu for passar eu já passo frente e costas numa leva só. Olha só, e aqui pra parte das costas eu preparei um viés, né, que eu já mostrei pra vocês lá na hora do corte. E aqui, como eu vou fazer o acabamento com o viés, com esse viésinho interno, né, eu vou pegar aqui no direito, ó, no lado direito da blusa, com o direito do viés, no caso desse meu tecido é esse aqui. E vou fazer uma costura aqui. E aqui eu vou dar uma leve tensionada no viés, tensionada, tá, pessoal? Nunca esticar, como eu sempre falo pra vocês na hora de fazer esse tipo de acabamento aqui. Eu não vou deixar ele totalmente solto, mas eu também não vou esticar demais. Eu vou só dar uma leve tensionada e somente aqui na parte do viés, tá? Olha só, então vocês vão ver, ó, que ele vai dar uma leve tensionada, mas não chega a ser nem franzido, tá vendo? Então, agora aqui eu vou fazer os piques e sempre cuidando aqui com os piques para eles não ficar tão ali próximo da costura a ponto de desfiar, né? Lembrando que isso aqui é um tecido fino. Agora aqui eu vou virar, ó, e vou fazer uma costurinha de segurança aqui. Jogando tudo pro lado do viés. Pronto, agora é só dobrar novamente e rebater aqui. E esse viés eu cortei ele com 3 centímetros de largura, tá? Quanto mais largo vocês cortarem, maior vai ficar esse acabamento aqui, ó. No caso aqui ele tá ficando com menos de 1 centímetro, né? Tá aproximadamente com 0,7, 0,8. Se vocês cortarem ele com 4, então se costurar com 1, né? Vai dobrar 1 e aqui no final ele vai ficar com 1 também. Olha só, aí vocês ajeitem. E aqui da mesma forma da primeira costura lá. Dobra e dá uma leve tensionada. E ele já fez aqui a forma do decote. Ainda está meio repuxadinho, mas isso aqui assenta totalmente a hora que passar. Então, agora eu vou lá pro ferro, vou passar aqui a parte das costas, a parte da frente, e eu já vou aproveitar e vincar aqui o punho, ó, com uma dobra aqui no meio, já para facilitar depois a hora de eu costurar ali na manga. Gente, eu quis aqui enfatizar para vocês, né? Mostrei aí com um close bem de pertinho para vocês verem a diferença desse decote depois de passado. Então, assim, vocês sempre vão me ver recomendando aqui para usar o ferro sempre, sempre, sempre. Então, agora eu vou unir aqui o ombro, né, ó, direito da frente com o direito das costas. Vocês vão abrir aqui, né, obviamente a parte forrada e vão pegar aqui a parte das costas e chegar o mais próximo aqui dos encontros do forro e do tecido principal, né? E vão colocar um alfinete. Pra não deixar que esse tecido aqui saia do lugar, ó. Que a parte das costas saia do lugar para que o acabamento aqui fique bem perfeitinho. E ali na hora de colocar na máquina, vocês dão uma leve tensionada aqui nessa parte de cá, ó. Pra que faça a voltinha ali bem embutidinha. E aqui nessa primeira costura eu ainda não vou fazer retrocesso, eu vou costurar a primeira vez, vou tirar e vou ver se ficou certinho, né?
e só depois eu volto ali e faço o retrocesso, para não precisar ficar sofrendo para desmanchar se acaso não encaixar bem certinho. Olha só, eu nem vou ir até o final. Parei aqui, vou tirar o alfinete e vou puxar aqui, ó. Se eu ver que encaixou certinho, como foi esse caso aqui, então é só eu virar ali e fazer o retrocesso e terminar. Vou fazer o mesmo processo no outro ombro. Olha só, prontinho aqui, fechei os dois ombros, ó, embutidinho. E agora eu vou reservar aqui, né, a frente e as costas e vou começar aqui a montar a manga. Primeiramente eu vou ter que fazer os babados, né? Aqui tá as partes das mangas, ó, das duas mangas. Só que aí primeiro eu preciso preparar o babado, né? Porque vai ser mais fácil fazer a bainha nele aqui do que depois quando ele estiver na manga. Então aqui eu vou fazer a bainha de lenço, né? Nele inteiro. E a bainha de lenço, muitos de vocês já conhecem, né? Mas para quem não conhece, eu vou dobrar aqui mais ou menos 0,7. Vou passar a primeira costura aqui no máximo que eu conseguir da extremidade. Depois eu vou refilar e dobrar e costurar de novo, para ela ficar bem fininha. E aí aqui, pessoal, no meu caso, eu não vou chegar a dobrar nem 0,7, eu vou dobrar bem menos. Só que lembrando que quanto mais fininho for dobrar, mais difícil vai ser, né? Então, quem for iniciante, eu recomendo fazer igual eu falei antes, né? Dobra com 0,7, refila e passa a segunda. Porque nessa largura aqui, ó, ela praticamente quase nem vai precisar ser refilada, ela só vai ser virada e passar da costurinha de novo, que ela já vai ficar finíssima. E eu vou fazer essa bainha aqui nos dois babados e aí eu já volto aqui pra gente encaixar ele lá na manga. Olha só, pessoal, aqui eu já tô fazendo a segunda costura, né? E essa é uma das partes mais demoradas, ó, mas super vale a pena, olha só, fica bem fininha. Então, prontinho, ó, já terminei aqui o babado e eu já fiz os dois, né? Já preparei os dois aqui com a barrinha de lenço. E aqui eu já estou com a manga posicionada aqui em cima da mesa da máquina pra vocês verem. E eu vou explicar como que eu vou fazer aqui pra franzir. Então, eu vim aqui nessa parte aqui do meio, que já tá recortada, medir aqui a cabeça da manga, né? Que é só essa parte aqui do meio. E deu 12 centímetros. E eu vim aqui, peguei exatamente o meio do babado, né? E medi 24 centímetros aqui, ó. Marquei aqui. E aqui, no caso, 24 centímetros no total, né? Por quê? 24, né, obviamente, é o dobro de 12, então é a quantidade que eu vou usar para franzir, para colocar ali. Então, ele vai ficar bem franzidinho ali em cima. E eu vou fazer isso nos dois babados. Então, agora eu vou aqui passar duas costurinhas aqui em cada babado, né? Aqui, ó, para poder franzir, e eu vou passar essa costura só aqui onde eu quero franzido. Então, aqui para passar a costura pro franzido, ó, eu vou passar a primeira costura bem na extremidadezinha e a outra, a segunda, né, com a distância mais ou menos de um pezinho aqui da máquina. E eu vou aumentar o ponto, que eu tava costurando com 2,5, né, eu vou aumentar aqui pro 3,5. Deixar ele um pouquinho maior, que fica mais fácil para franzir. Vou fazer a mesma coisa no outro babado e volto aqui pra gente já costurar na manga. Então, prontinho, ó, já franzi aqui, eu deixei exatamente ali do tamanho que eu quero, né, com os 12 centímetros. Já fiz isso aqui nos dois babados, ó. E agora eu vou costurar ele nessa parte aqui do meio. E em peças que tem bastante partes, assim como a manga, por exemplo, ó, que são partes parecidas, é muito importante que vocês tenham feito todas as marcações, tá, ó? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma parte do meio e vou até reservar já essas aqui, que como tá marcada, eu não preciso ter tanta preocupação. E aqui eu vou pegar o direito do centro aqui da manga, né, que foi recortado, com o avesso do meu babado. No caso, a bainha tá aqui, ó, pro lado de dentro. Por quê? Esse babado, depois de pronto, ele vai ficar aqui, ó. Então, eu tenho que pegar direito da manga com o avesso aqui do babado. Ó, e aqui eu vou começar antes aqui da quininha, e nessa primeira costura eu ainda não vou costurar com 1 centímetro, eu só vou passar uma costurinha da largura aqui do pezinho da máquina, só por uma costura de segurança mesmo, pra manter esse babado aqui, e eu só vou costurar com 1 centímetro quando eu for unir as partes da manga, tá? E vou ajeitando o babado, e sempre costurem com o franzido pra cima, tá? Porque daí vocês conseguem ir organizando aqui, ó, pra não ficar nenhum remontado, fazer nenhuma prega indesejada. Então, agora eu vou terminar aqui de costurar todo em volta da manga, né? E aí, vocês vão reparar, ó, que quando termina de costurar e ele não foi esticado nem a manga e nem o babado, ó, a costura fica assentadinha já mesmo sem passar, tá vendo? Ó, sem acabamento nenhum.
e nem costurou outra parte ainda e já tá bem assentadinha. Agora eu vou aparar aqui as pontas que sobraram. Agora eu vou vir aqui e vou costurar outra parte da manga. As outras partes, na verdade, né? O recorte da frente e das costas. Olha só, então eu vou pegar aqui direito da manga com o direito da manga, né? Então aqui eu tenho a outra parte, ó, que é lá do outro lado. Então eu vou virar aqui e eu sei que é direito porque eu já tenho as marcações aqui, né? Então eu vou virar aqui, ó. E agora eu vou costurar aqui fazendo um sanduíche com o babado. Vou até colocar um alfinete aqui no punho, né? E aí aqui, ó, eu vou encontrar as marcações que eu fiz aqui de caneta fantasminha, ó, como se fosse piques, né? Mas aqui eu só fiz com a caneta, pra não acontecer de costurar aqui esticando uma parte ou outra também. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar alfinete. E aqui eu vou subir com a costura reta, ó. Do jeito que eu cortei, né? Eu venho aqui e costuro. Prontinho, ó, já costurei aqui frente e costas, e aí o babado vai ficar aqui voltado pro centro, né, porque as costuras vão ficar batidas aqui pras laterais. E aí aqui em cima, ó, deixa eu virar do lado de cá, vocês vão ver aqui, ó, que vai formar novamente ali a cabeça da manga. Aí a hora de costurar na manga, vai pegar aqui, ó, e vai arredondar ali de novo o cantinho, né, e aqui na frente da mesma forma. Então agora eu vou fazer a mesma coisa na outra, eu vou overlocar aqui, né, as duas e vou passar e eu volto aqui pra gente costurar ela na blusa. Pronto, ó, já coloquei aqui, né, as duas laterais de cada manga, já uni todas elas, já overloquei também e já passei, ó, vocês vão ver que o babado tá bem assentadinho, ficou com um caimento muito bom. E aqui no punho eu também já acertei, ó, já aparei aqui, né, porque tava sobrando babado, já aproveitei e conferi aqui as laterais de cada manga. E aí aqui o babado, ó, eu joguei a parte das costas em cima da parte da frente, porque aqui como vai o punhozinho, ó, ele vai prender aqui e evitar que esse babado fique solto assim pra lá e pra cá. E aí na sequência eu vou passar uma costurinha aqui, e essa costurinha aqui na cabeça da manga em volta aqui não vai ser necessariamente uma costura pra franzir, vai ser só uma costura pra evitar que essa manga fique cedendo assim, ó, que cresça ali na hora de costurar. Então, eu vou aqui medir pra ver se tá tudo certo. E aqui na frente também, como o tecido tá duplo, ó, vocês podem vir aqui e passar uma costurinha pra facilitar na hora de costurar a manga, pra não acontecer de costurar o forro, né, aqui distante do tecido principal ou vice-versa. Olha só, eu conferi aqui, ó, então já deu certinho de primeira, nem precisou de eu ficar redistribuindo ali, ó. Tá vendo? Vai dar bem certinho e eu vou seguir conferindo aqui na frente. Agora, o próximo passo é eu fechar aqui a lateral da manga e também aqui a lateral da blusa. Eu vou fechar aqui a manga individual, né, como eu já overloquei aqui as duas laterais. E aí, aqui embaixo, eu vou chegar com a costura mais ou menos com 6 centímetros aqui, ó, de distância, antes de chegar ali na barra. Então, eu vou parar a minha costura aqui com uns 6 centímetros antes, que é pra eu poder fazer o acabamentozinho aqui e colocar o punho depois e ficar aberto. E esse acabamento vai ser feito aqui mesmo nas costuras, eu não vou fazer um exclusivo só pro punho, né? Então, agora eu vou fazer isso e em seguida também eu já vou fechar aqui a cava da minha blusa, né? Que agora eu já sei que tá tudo certinho. E aqui também eu já fiz a barrinha na parte do forro, ó. A barrinha aqui é normal, tá? Eu dobrei, ó, só pra vocês verem pra que lado que eu dobrei ela pra dentro mesmo, como se eu estivesse fazendo a barrinha do forro principal. Então, aqui é o avesso, ó. Então, vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Então, vocês, lá na modelagem, vocês lembram que eu cortei ele um pouquinho mais curto, né? Justamente pra quando eu for fazer a outra barrinha aqui, ó, ele não aparecer. Olha só, então já finalizei aqui a costura do punho, vou virar aqui o avesso. E aí aqui, ó, tem que ir ali no ferro, né, e abrir a costura, deixar ela abertinha assim, por conta desse acabamento aqui do punho. Deixa eu virar do lado de cá pra vocês verem como é que ficou. Ó. Então, feito isso, né, agora eu vou colocar o punho. E aí, o punho eu já vinquei ele, como eu já mostrei pra vocês. Só que vocês lembram que lá na hora da modelagem eu medi ele aqui e eu queria ele pronto com 18 centímetros.
Porém, com as alterações que eu tive que fazer por conta da folga de vestibilidade, né? Então, aqui ele diminuiu. Eu vou conseguir franzir, mas vai ser menos do que eu havia planejado, né? Então, aqui ele tá com 22 centímetros, né? E eu preciso dele com 18, que é a medida que eu defini que eu quero. Então, eu vou franzir ele até que ele chegue nessa medida. Então, para isso, eu vou passar 2 costurinhas aqui, igual eu sempre faço, né? Na hora de franzir. E vou deixar ele com 18 centímetros para depois vir aqui e pregar esse punhozinho. Vou conferir aqui o tamanho que tá, para eu continuar franzindo. Olha só, com 18 certinho. Então, agora eu já vou vir aqui e colocar o meu punho. Agora, aqui o punho é bem simples para pregar, né? Ó, medir o meio do punho. Com o meio aqui do punho da manga, ó. E aqui eu vou vir já com a costura, ó. E unir essa parte aqui, já fixar ele para facilitar quando eu vir embutir a pontinha ali. E agora eu vou vir aqui, ó, na pontinha, vou virar, né, direito com direito, e vou costurando até chegar lá. Olha só, e aí quando chegar aqui é importante vocês pegarem bem em cima da costura e vou embutir aqui esse punho o máximo que eu conseguir. Sempre cuidando para ele não pegar o tecido lá embaixo, né? Porque aqui como tem o babado, eu não vou conseguir muito porque ele já vai ficar bem volumoso. Ó, aqui eu já vi que não vai dar pra ir mais, então eu vou fazer o retrocesso. E vou parar a costura ali. Vou fazer a mesma coisa do outro lado de cá. Pessoal, e aqui, ó, pra facilitar a outra ponta, vocês já desvirem. Pra facilitar aqui pra vocês conseguirem embutir o máximo que der. Ali, você já vem aqui, ó, e refila a pontinha de cá, que já foi embutida. E já desvirem ela. E desvirar, porque daí, ó, vocês vão conseguir vir aqui embutindo mais, porque agora aqui ele já não tá mais repuxado. Então, prontinho, pessoal, ó, o punho vai ficar dessa forma aqui, no final ele vai ficar com essa abertura, né? Que aí aqui tem várias opções de acabamento. A que eu vou escolher fazer vai ser passar, obviamente, pra vincar, e vir finalizar aqui com pontinhos à mão, né? Pontinhos invisíveis, porque eu não quero pespontar ela do lado de cá, ó. E aí, agora, eu vou fechar aqui a lateral da blusa pra gente já vir encaixar a manga. Pronto, ó. Vou fazer isso ali do outro lado também. Vou overlocar e já vou fazer a bainha aqui da blusa. E aqui, com a minha blusa do lado avesso, né? Do lado de cá eu já até alfinetei outra manga, ó. Já pra adiantar. Aí, agora vamos alfinetar essa. Então, eu vou pegar aqui direito da manga com o direito da blusa. Só que como a blusa tá ao avesso, eu vou ter que introduzir a manga aqui, ó. Então, eu vou só prestar atenção aqui, onde é frente da blusa, pra ser frente da manga aqui também. Então, aqui eu vou encontrar a costura, porque agora eu já tenho certeza que essa manga tá certa, né? Porque eu já conferi. E agora eu vou vir aqui, ó, e vou colocando alfinetes, ó. Só de olhar aqui eu já tô vendo que ela vai encaixar certinho. Mas eu vou colocando alfinetes só pra garantir que ela não sai do lugar aqui na hora que eu for costurar. Então, aqui tá pronto, ó. Agora eu vou só passar o overlock aqui e finalizar aqui o punho. Já vou aproveitar e finalizar ele aqui com vocês, depois eu só vou ali e finalizo no overlock e a blusa vai estar prontíssima. E aqui pra fazer os pontinhos invisíveis, não tem segredo, eu peguei aqui um fio de linha simples e fiz um nozinho aqui na ponta, ó. Aí eu vou pegar, ó, um pouquinho aqui do outro lado e vir e pegar aqui também, o mais discreto que eu conseguir, tá vendo? E quanto mais menorzinho for o ponto, mais firminho vai ficar. E nesse tecido aqui, como é um tecido mais fininho, né? Vou fazer os pontinhos bem pequenininhos. Olha só, então fica bem discretinho aqui, tá vendo? Ó, fica bem embutidinho. Ó.
E é justamente essa a intenção do pontinho invisível. E esse aqui tá prontinho.